Muito se ouve falar de um problema que tem preocupado a população mundial, o aquecimento global. A destruição da camada de ozônio, o aumento do volume dos oceanos e outros temas têm sido muito discutidos nas últimas décadas. Mas afinal, esses fenômenos estão realmente acontecendo? Para nos falar mais sobre esse assunto, nossa Opinião Livre de hoje conversa com o professor doutor de climatologia, Ricardo Augusto Felício, que afirma que o aquecimento global não existe. Tudo bem? Tudo bom? É isso mesmo? É, exatamente. O pessoal afirma que é o homem que faz o aquecimento global e outras coisas, que a gente consegue ter a capacidade de alterar o planeta, e isso não é verdade, né? Até mesmo dizer aquecimento global é um termo meio esquisito para a climatologia, porque várias áreas do planeta esquentam, outras esfriam, e aí você tira uma média também muito duvidosa que vai falar que o planeta inteiro se aquece. Então, esses argumentos assim, são muito simplórios para o estudo da climatologia. A climatologia é muito mais complexa do que simplesmente se reduzir a um parâmetro temperatura, né? Está sendo muito simplista. Sim. Vamos lá, então a climatologia estuda o quê? Vamos começar por aí. A climatologia ela estuda a interação da atmosfera com todas as superfícies da Terra. Então a gente tem que entender que em primeiro escalão a imensa maior parte da superfície da Terra são de origem natural e são os oceanos. Então a atmosfera está intimamente ligada com o que acontece com os oceanos. Claro. Então não tem como falar que é o homem que altera o clima, porque quem altera o clima, na verdade, o que aconteceu é com os oceanos, né? Mas quando a gente fala, vamos explicar, então a gente escuta, né, o tempo todo, aquecimento global, teve a Rio+20 e toda a preocupação com o planeta que a gente acha que realmente tem que ter para ver o que nós vamos deixar. De alguma forma a gente contribui. Mas quando se fala em aquecimento global, é o quê? Olha, o clima ele varia bastante, né? Então, nos últimos 100 anos, por exemplo, a gente já passou por períodos um pouco mais frios e um pouco mais quentes. Inclusive, nos anos 30, né, do século XX, foram mais quentes do que o atual. Antes era muito mais quente, né? Até, quer dizer, inclusive, a gente fala do foram começo da 2 graus civilização. mais quentes agora, né, em menos de 100 anos. 2 graus mais aquecidos nessa média global do que o atual. E está tudo aí funcionando muito bem, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Na verdade, o problema é quando a Terra resfria, né? Porque dentro desse saldo de energia que nós temos no planeta, no extrato geográfico, que é essa casquinha que está ao redor do planeta Terra, quando você tem pouca energia, tudo trabalha menos. Então, você tem menos atividade biológica, menos seres vivos, menos comida, tudo, né? É o contrário quando você tem períodos em que a Terra passa por realmente aquecimento. É fartura, é o Éden bíblico, se você quiser imaginar assim. Porque todo o extrato geográfico está muito ativo. O sistema hidrológico do planeta está mais ativo, a fauna e a flora estão exuberantes, e aí você tem a fartura. Enquanto que é o contrário quando o planeta está mais frio. Mas então, esse contraponto de quando está frio, quando está quente, isso está acontecendo num equilíbrio, você quer dizer? Não. Essa ideia de equilíbrio natural é equivocada. Nunca existe um equilíbrio. Está sempre acontecendo transformações. Então não existe essa que eu vou consertar o planeta, jamais. O planeta está sempre em um estado evolutivo, isso ele faz há 5 bilhões de anos, né? Quase 5 bilhões de anos, e vai ser sempre assim. Nada que o homem faça vai alterar as mudanças do planeta, tanto ambientais, clima, etc. A gente se sente culpado o tempo inteiro. A ideia é essa, né? A ideia é essa. A ideia é essa. Desde que começou a se falar, quer dizer, essa preocupação até exacerbada com a questão ambiental, com a sustentabilidade, que o aquecimento global está aumentando cada vez mais por culpa do homem, quer dizer, a forma como a gente lida com isso. Quando você diz em relação aos oceanos, a essa estrutura que existe, esse equilíbrio do que afeta o oceano, a gente está cada vez poluindo mais. Isso não tem nada a ver. Essa poluição que o ser humano, que a população está contribuindo, isso não modifica de alguma forma? Não, isso tem que tomar muito cuidado com os processos escalares. As coisas acontecem ao nosso redor, numa escala muito pequena. Tem que se definir exatamente o que são esses problemas ambientais
né? Isso também é muito confuso. Esgoto é um problema ambiental ou é jogar, sei lá, material radioativo na atmosfera? São duas coisas bem distintas, né? Então, O que causa? Quer dizer, de alguma forma os dois causam algum problema. Sim, mas a gente vai perceber que inclusive a própria natureza dá conta, né? As pessoas esquecem que a gente joga todo o esgoto de São Paulo nos rios da cidade e não anda 40, 50 quilômetros no Rio Tietê, não tem mais nada. Quer dizer, a própria natureza deu um jeito de desaparecer com isso. Tinha que ser assim, são coisas naturais, estão dentro dos ciclos biogeoquímicos da Terra, né? O próprio esgoto é uma coisa dessa. E some, né? Some. Agora, urânio não. Se você jogar urânio vai ficar lá 1000 anos, né? Mais de 1000 anos ativo. Mas é um material natural também, né? Tanto que você tem uma fonte de água, a primeira coisa que você tem que estudar é se essa água é radioativa, porque fontes naturais de radiação estão dentro da Terra também. Então, quer dizer, com esse sorriso no rosto, você está me dizendo que a gente não está fazendo nada errado? Não, a gente tem que viver, ser feliz e etc e tal. Não, mas em relação ao planeta, isso eu sei. O planeta vai ser o que ele é e pronto, né? Eu fico assim, impressionado que um vulcão que entra em atividade, às vezes, só aquele vulcão significa, sei lá, a produção humana de 10, 20, 30 anos. Então, olha só o nível escalar da coisa. Um vulcão que entra em atividade na atmosfera... Significa que está há 30 anos amadurecendo tudo isso. Que a gente fez em 30 anos, 40 anos, 10 anos, dependendo do tamanho do vulcão, qual tipo de atividade que ele teve, significa equivalente tudo que a gente fez com o nosso sistema produtivo, industrial, etc. e tal. Então, isso é uma loucura achar que o ser humano consegue alterar as coisas. Não. Um exemplo... Nem contribui. Nem tem como. Ele atua na escala dele, muito localmente, dentro de grandes cidades, e olhe lá ainda por cima, porque a escala superior ela ainda consegue passar por cima disso. Um exemplo é a frente fria. A frente fria vem, não adianta falar, nossa, a cidade de São Paulo é imensa, ela faz o seu clima. Quando vem a frente fria, acaba com tudo isso, né? É verdade. Acaba, você vai pôr uma blusa, se a cidade realmente fizesse isso, então a frente fria seria igual Moisés abrindo os rios, né? Então a frente não passa por cima da cidade. Não, a frente fria vem, acaba com a parte do problema da umidade baixa. Exato, então a gente vê que os processos de escala superior sempre são predominantes aos de escala inferior. Aliás, os de escala inferior eles só conseguem aparecer naquela sua própria escala, e assim, quando nada mais estiver acontecendo. Então, quando os fluxos da cidade realmente aparecem, quando mais nada está acontecendo. Mas em relação, por exemplo, à grande preocupação com a emissão de gases? Nossa, isso é um absurdo também. É condenar o CO2, por exemplo, que é o dióxido de carbono, como um poluente, como fazem às vezes nos Estados Unidos. O CO2 é o gás da vida. Sem ele, nada existe, né? Então, as plantas começam por aí, né? Elas têm que ter CO2 para conseguir se desenvolver e tudo mais. Todos nós dependemos nessa cadeia trófica das plantas. Se você, vamos supor que se fosse possível realmente tirar o CO2 da atmosfera, acaba a vida na Terra. Se você não tem plantas, não tem fitoplâncton nos oceanos, etc., acabou a vida na Terra. Então é simplesmente insano isso, imaginar... Mas a gente está falando no caso de outros tipos de gás, né? O gás do automóvel, o gás das indústrias, o gás é um gás tóxico. Não, CO2 não é gás tóxico, não se pode levar nesse sentido. E aí consegue se misturar depois um monte de coisa, falar que poluição é CO2, aí mistura o que é poluição mesmo. De novo falando, o que é o urânio, é a mesma relação. Existem tóxicos realmente que são lançados na atmosfera? Sim, existem, de processos industriais. Isso não tem nada a ver com aquecimento global. E aí existem técnicas para resolver esse problema. Usar flare, que são aqueles fogos que você vê assim em fábricas, né? Então existem técnicas para você destruir elementos poluentes tóxicos. Isso não tem nada a ver com gases chamados de efeito estufa, né? Então eles fazem essa confusão também proposital. E outra, a constituição da atmosfera não vai mudar o clima da Terra. O Freeman Dyson já falou isso há muito tempo. Existem diversas pesquisas que alteram a concentração desses gases chamados de efeito estufa e nada muda. Na verdade muda, né? 10 elevado a menos 12, ou seja, insignificante. Quer dizer, é muito pequena a mudança que acontece em relação aos erros que estão sendo que está acontecendo, por exemplo, essa preocupação com o desmatamento. Cada vez mais a população está destruindo, essa preocupação, no caso você está falando da planta em si, então preservar uma Amazônia, preservar esses pontos principais de oxigênio,
a gente não tem que se preocupar com isso? Não, são duas coisas distintas. Primeiro que existem interesses internacionais sobre o território brasileiro, como outros países do terceiro mundo, sobre os seus recursos naturais. Aí se vende uma ideologia ambiental que consiga denegrir o crescimento desses países. Não é o caso, é o Brasil. Então, quem consome madeira da Amazônia é o brasileiro? Claro que não. São os países altamente desenvolvidos. A madeira vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Ninguém está falando que está autorizando a destruir tudo. Ninguém nunca faz isso. E dentro da lógica capitalista, inclusive, ninguém vai fazer isso porque você vai perder a sua fonte de renda. Então, essas coisas não casam, essas informações não casam. A floresta está lá porque justamente é um ambiente muito propício pela área tropical, ela tem muita umidade e muita energia. Então a floresta sempre vai ficar naquela área tropical, ela não vai ficar na parte polar, não tem umidade nem calor, né? Então... Mas eu estou falando em relação a afetar porque a forma como você fala parece que nada afeta o nosso clima. O fato de haver cada vez mais esse desmatamento e muitas vezes essa despreocupação com a emissão de gases, isso não vai afetar em nada? Não, isso não vai afetar em nada. Isso a gente tem que mostrar para as pessoas. Você está vendendo uma mentira. Mas pode continuar destruindo, então? Não, mas não é isso. Mas é que tá. Isso chama-se lógica da coerência, que os ambientalistas adoram fazer. Eles misturam tudo com tudo e acham que, então você está autorizando a fazer. Ninguém está falando isso. Nós estamos simplesmente falando que essa explicação é falsa. Percebeu a diferença? E eles falam assim, mas o aquecimento global acontece e a gente não acha uma explicação melhor a não ser que seja o homem. Olha que loucura, isso não é ciência, isso é pseudociência. Tem isso? Tem, exatamente. Então eles falam assim, a gente não acha nenhuma explicação melhor, então é o homem. E quando você vai perceber qual é essa explicação, são modelos de computador que falam isso. E modelos de computador são programados por seres humanos, que usam uma lógica impossível, uma física impossível, que é a chamada dos gases de efeito estufa. Então, tudo isso daí está errado, tudo está errado. Essa que é a discussão dos cientistas que são críticos a essa historinha, né? Os cientistas críticos aos cientistas aquecimentistas, né? Eles usam uma física impossível para explicar um fenômeno, né, que é completamente natural, que são as oscilações do clima, porque o clima não é estável. E essas oscilações estão acontecendo desde que existe o planeta e essa evolução e essas modificações acontecem naturalmente, independente do que a população está fazendo ou deixando de fazer. Exatamente, exatamente. Então, essa que tem que ser a explicação que tem que ser dada. Nós estamos dizendo que o argumento deles é falso, carece de provas científicas, tanto é o que eles falam, né? Olha, como não tem uma explicação melhor, é o homem. Então, a gente gosta de dizer um exemplo que ficou na ciência por muito tempo. A gente não consegue observar a superfície de Vênus porque tem muita nuvem. Se tem muita nuvem, tem pântanos. Se tem pântanos, tem dinossauros. Então, olha só, porque eu não consigo ver a superfície de Vênus, logo tem dinossauros. É a mesma coisa. Quer dizer, a gente já está terminando esse bloco. São conclusões que alguns estão tendo e passando para o mundo como se fossem verdades. E o pior é que estão norteando políticas públicas internacionais. A sua vida está dependendo de uma grande mentira. A gente continua conversando isso, fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto para o nosso bate-papo aqui. Até já. Acompanhe diariamente a programação da TV Unip, aqui no canal Universitário. Estação Saúde, do Dr. Drauzio Varela, traz o conhecimento da área médica numa linguagem acessível e informal. As especialidades de medicina, na opinião dos médicos que conversam com o Dr. Drauzio, aqui no canal Universitário. Estamos de volta ao nosso Opinião Livre de hoje, conversando com o professor doutor de climatologia, Ricardo Augusto Felício, que afirma aqui que o aquecimento global não existe e que a gente não é tão culpado assim, né? Aliás, não somos nem um pouco culpados com o que está acontecendo com o clima, independente de uma conscientização precisa existir. Essa coisa da sustentabilidade, da gente, por exemplo, muita controvérsia em relação a plástico, a isso tudo que está acontecendo aqui embaixo, vamos dizer assim, de certa forma, cientificamente não influencia em nada o clima. Não, isso não existe, essa influência do clima. Então, você atrela um monte de problemas ambientais, problemas do nosso cotidiano de vida,
dentro do bode expiatório chamado aquecimento global, ou mudanças climáticas, ou caos ambiental, né? São 3 grandes coisas assim, que você vê em geral acontecendo. E aí você legitima, inclusive, os políticos de não fazerem nada, de resolver esses problemas. Então a gente está deixando de racionalizar os problemas e resolvê-los, porque, olha, tem um aquecimento global. Então é muito mais fácil, por exemplo, tirar a sacolinha plástica do mercado do que realmente você colocar um processo dentro da reciclagem do lixo para remover esse plástico, né? Porque é mais fácil, né? E todo mundo ganha dinheiro com isso, ao invés de gastar dinheiro em remover, por exemplo, esse plástico. Só que isso é uma bomba relógio para a periferia. Você vai causar grandes problemas, porque as pessoas mais pobres não vão comprar saco plástico para colocar lixo. Então, é uma coisa que você tem que rever essas ideias, né? Eu falei disso, eu falei especificamente do plástico, porque dizem que afeta muito, é um efeito devastador em relação à natureza, que demora para se decompor e tal. Então, nós estamos vivendo um momento que a gente está aprendendo que é preciso tomar cuidado com vários procedimentos e coisas que o próprio ser humano faz que pode estar afetando o clima. Então, você já está dizendo que os cientistas estão contestando isso. Por quê? A gente pode, por exemplo, explicar os atrasos que estão acontecendo, essas diferenças de clima. Muitas vezes você está no inverno, principalmente no Brasil, o inverno, a gente não tem essas características certas de ter frio, de ter calor, as estações estão atrasando, está tendo menos calor ou mais frio, está tudo meio complicado. Então, a que deve isso? Não, isso é o efeito normal do clima, né? As pessoas acham que tudo é igual. Não, não é, né? Cada ano é de um jeito. Isso já foi discutido já por muitos e muitos anos. A gente já voltou isso até 3.000 anos atrás, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, desmatou, então mudou o clima. E os caras dizem, não muda nada. 200 anos atrás, os pessegueiros apareceram flores durante o inverno. E daí? Isso não tem nada a ver, né? São coisas naturais que acontecem mesmo. As geleiras, que agora estão cada vez mais derretendo. Algumas estão derretendo, outras estão congelando. E tem que lembrar, nós estamos no período interglacial. O período interglacial é quando a Terra realmente está mais quente, isso é uma outra escala. Todas as geleiras devem realmente rescindir, ou seja, diminuir, durante o período interglacial. Quando vier o período glacial, que é o nosso próximo período... Então, né? Vamos lá, vamos explicar então isso aí, pelo menos a gente tem uma coisa concreta científica. Nós estamos vivendo um período interglacial, que é o quê? Quente. Por natureza, ele já é quente. O planeta. Inteiro. Ciclo hidrológico extremamente ativo. Geleiras têm que devolver o gelo que acumularam para o ciclo hidrológico. Então, vai chover mais, vai ter mais nuvens, todo esse ciclo está ativo. Esse ciclo vai até quando, interglacial? O interglacial está para acabar, a gente não sabe quando, né? Então, esse período mais quente agora já é o sinal de que você vai entrar num período glacial de novo. Quando isso acontece, ninguém é capaz de prever. Mas ele está para acontecer, porque nós já estamos na prorrogação do interglacial. Mas quando que teve o glacial? Já teve o glacial? Já. Nós temos nos últimos 1 milhão de anos mais ou menos 10 ou 11 glaciais, né? Períodos glaciais. Nós estamos para entrar em um próximo. Que era um período mais frio. Extremamente frio. Dá para explicar, então, da época da Terra. Aí as geleiras tornam-se um banco hidrológico. Elas começam então a segurar, a reter a água do planeta. Então a água está dentro do ciclo hidrológico, começa a virar neve, deposita nas geleiras e vão ficar lá acumulando. Então você tem a resposta entre gelo, rescindir o gelo ou aumentar, assim que demoram séculos, né? Nada é atual. Então os caras falam assim, olha, a geleira está derretendo hoje. É um processo que começou há 100 ou 200 anos atrás, não é hoje. Então, quer dizer, isso está acontecendo, que é um processo que veio glacial, interglacial. Também atual, pode demorar muito tempo. Séculos, você está falando? Milênios, normalmente de 10 mil anos, 15 mil anos. Por isso que a gente fala que esse daqui, em relação aos outros, já está na prorrogação. Já era para a Terra ter caído num período glacial. Então é por isso que está tudo mais quente, verão na Europa mais quente, inverno onde tem que ser mais forte, por exemplo, essa mudança, inundações, tudo isso tem alguma coisa a ver? Tem que tomar um cuidado. Na hora que você está no período interglacial, você também tem pequenas flutuaçõezinhas aqui, né? Nada é tudo perfeito, parece que é uma linha, né? Ou você está todo gelado, ou você está todo quente. Então nós estamos no período interglacial, que já é um período que a Terra toda está mais quente, e aqui você tem flutuações de 1000 anos, de 100 anos, de 50 anos, de 11, 15 anos, conforme o Sol também varia a sua intensidade de energia.
Desde 98, nós já estamos com as temperaturas baixando, na verdade, não aumentando. Então, isso já era previsto. Os anos 70 foram mais frios, eles já sabiam que até a virada do século XX para o século XXI, a Terra passaria por um período um pouquinho mais quente. Nem foi tanto que eles pensavam. Nós já estamos, de novo, voltando para um período frio, que até mais ou menos 2030, 2040, vai parecer com os anos 70. Vai ser muito similar para os anos 70. Essa prorrogação que você fala desse período interglacial, eu gostei disso. Agora eu já estou começando a entender um pouco mais. Essa prorrogação que você diz, que já deveria ter mudado, em nada a população contribui para isso? Não, de maneira alguma. Tanto é que a prova vai ser essa, para quem viver, verá, né? Quando nós entrarmos num período glacial de novo, a civilização como a gente conhece hoje vai mudar completamente se não se extinguir, né? Como assim? Explica melhor. Não é vender nenhum terror aqui para as pessoas. Se as pessoas entenderem bem, o que vai acontecer? Exatamente. Nós estamos falando cientificamente. Não, porque se você for pensar, primeiro o hemisfério norte ele congela muito depressa quando você vai para um período glacial. Então tudo que a gente vê hoje como nossa civilização, agricultura, comida, água, essas coisas, tudo isso aí é prejudicado demais. Você vai precisar queimar muito mais combustíveis, você vai precisar ter muito mais, vamos por lenha para fogueiras, né? Para aquecimento, ter energia para aquecimento. E você não vai ter, né? Isso nós estamos falando de quanto tempo? 30 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos? Isso ninguém sabe, isso ninguém sabe. Não dá para prever? Não dá para prever. É isso que é o grande problema, né? Aliás, a gente não consegue prever direito o que é o próximo ano. A nossa grande discussão dos cientistas que são críticos a essa história toda é: como é que você está falando de clima daqui 100 anos, daqui 50 anos, se você não consegue saber as coisas daqui da próxima estação, do ano que vem? Entendam isso, É muito né? difícil, quer dizer, até para vocês mesmos, que estudam isso. Quer dizer, vocês mesmos se surpreendem porque não existem respostas concretas. Não, ninguém conhece nem com toda essa tecnologia? Não, exatamente isso. A tecnologia não serve para nada. Você pode usar toda essa tecnologia para fazer mapa astral. Isso não é ciência. Não dá para prever nada, para saber o que vai acontecer dentro desse aquecimento que você não consegue saber nem o prognóstico de tempo daqui 7, 8 dias. Você erra bastante, né? Por isso que fala previsão. O termo previsão é errado. O termo previsão significa que você conhece as coisas que regem esse movimento. Você não conhece. Então já é um erro epistemológico na própria explicação. A meteorologia trabalha com probabilidades. Se ela trabalha com probabilidades, é prognóstico. A gente acredita que vai ser assim, né, dado esse grupo de estatísticas que vai mostrar que o tempo vai fazer isso. O clima então é muito pior, o clima é muito pior. A gente não sabe nada dessas coisas. Dizer que a ciência climática está extremamente, aliás, como toda a parte da científica, né, extremamente firmada, não, isso é impossível, isso é uma incoerência. São umas perguntas sem respostas ainda. A gente não sabe o que o clima é, quanto mais ele vai ser no futuro, né? Mas nessa área justamente da climatologia, esses cientistas estão então estudando o quê? Qual é o ponto realmente que intriga mais? O que está sendo feito para ter algum tipo de resposta e até para o ser humano, já que de repente vai chegar essa época, essa era glacial. O que acontece? O que nós, seres humanos, podemos contribuir ou não para isso? Simplesmente deixar chegar e pronto? A gente não vai conseguir fazer muita coisa. A gente tem que criar resiliência para entender o que o clima é, justamente para poder suportar as coisas que acontecem. Não é que a gente controla o clima. Então, olha só, a coisa paradoxal é: você altera o clima. Então, logo você tem que tomar essas medidas econômicas para que o clima não se altere mais. Isso não tem sentido, porque aí, então, se você está fazendo isso para controlar o clima, então, óbvio, então você pode fazer tudo no planeta? Claro que não. Isso mas a gente muita vê, incoerência. assim, tanta destruição. Se o planeta, de alguma forma, se tudo é meio ligado, né, à natureza, o que a gente faz, é difícil para mim tentar acreditar que todo esse desmatamento, essa coisa, tudo de errado que possa ser feito da população, uma cidade como São Paulo, que tem muita poluição, tudo isso não afeta em nada? Não afeta em nada. O clima, a gente é muito pequenininho perto do planeta. As pessoas têm que ter noção dessa escala.
a gente afeta as coisas para nós mesmos. A cidade é barulhenta, é suja, as coisas para nós mesmos. Para o planeta isso não é nada. Mas e quando fala que a água vai ser o petróleo, que a água vai acabar? Isso nós estamos falando de que época? Ah, não, isso também é outra coisa. falácia. Não, mas isso é outra falácia. O planeta que tem 3/4 da superfície com água, ainda tem mais água embaixo, porque são os oceanos. Falar que não vai ter água é vender um outro medo, né? Sempre vendendo um medo para o futuro. É sempre, eles evocam os 3 grandes medos da humanidade: morte, medo e futuro. Pode ver que sempre essas 3 palavras estão associadas a isso. Sempre, a qualquer momento. Então, a gente tem que começar a racionalizar as coisas, né? E o que a gente pode fazer, então, no caso? A gente tem que ter algum tipo de preocupação? O que está sendo estudado para a gente poder, de alguma forma, ficar tranquilo, então? Mas é isso que a gente quer vender para as pessoas. Eles vender não dar, né? Porque quem quer vender são os aquecimentistas. Eles querem vender um novo método de produção, um novo tipo de vida para as pessoas, né? Convertendo-as à igreja da sustentabilidade, que é uma outra mentira também. Nós estamos falando simplesmente que as pessoas devem viver, né? Serem felizes e não ter essa preocupação absurda, não, mas absurda, doentia. É exagerada, você diz. Quer dizer, quando você faz um evento como o Rio Mais 20, quando os países todos se reúnem para saber como é que faz para ficar cada vez melhor, cada um contribui com a sua parte, com a emissão de gases, com os Estados Unidos ou Rússia, que não se preocupam muitas vezes com o que está acontecendo. Quer dizer, tudo isso não tem razão de ser? Não tem, porque o foco de uma reunião dessa deveria ser o ser humano, não o meio ambiente. Quando 80% da população passa necessidades, de gente que ainda que vive na idade da pedra, a gente está falando do meio ambiente. O meio ambiente está pouco se lixando para tudo isso, porque daqui a 1 milhão de anos nós não vamos mais estar aqui, o planeta vai continuar ainda mais 4,5 bilhões de anos, até o Sol desaparecer. O planeta vai continuar do jeito que ele está ou vai mudar para uma outra coisa e nós vamos desaparecer da face da Terra. É muita pretensão humana achar que ele controla o lugar onde mora, que é esse planeta. Não controla. Olha, estou sem fôlego até. Não controla. Nós temos uma ínfima parcela de existência nesse planeta. E é assim que nós devemos nos encarar. Essa civilização vai acabar. É destino da humanidade desaparecer do planeta Terra. Um momento vai acontecer. Para de se preocupar tanto assim. O planeta não tem ninguém no planeta. Como eu costumo falar, 7 bilhões de pessoas não é nada. Cabe todas essas pessoas num quadrado de menos de 100 quilômetros de lado. O planeta está vazio. Tá bom, tá certo. Fica aqui, então. Muito obrigada pela sua presença, tá? E é para parar para pensar, não é? É parar para pensar. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.